eu gostaria de falar de 3 âncoras que fala desse amor que deve sempre ser exercitado pelo servo do Senhor. Virtudes do cristianismo. O apóstolo Paulo, ele apresenta, por meio do texto que nós lemos, o texto oficial para a igreja, 3 âncoras permanentes do cristianismo. Tudo aquilo que você já sabe. Mas é preciso que eu e você, todos nós, possamos viver não só de palavras, mas viver na realidade tudo isso. Primeira âncora do cristianismo, a fé. Desde que nós nos entendemos como aluno de escola bíblica, nós aprendemos que a fé, a esperança é outra âncora, e o amor são, sem dúvida, as 3 maiores virtudes do cristão, ou virtudes cristãs. E aprendemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, está lá em Hebreus 11, e 1, e a convicção dos fatos invisíveis. O que é esperança, então, pastor? Eu gosto sempre de pregar de amor, de esperança. O que vem a ser a esperança? A esperança, e ninguém pode viver sem ela, é a expectativa de que a promessa será cumprida. Quantos creem assim? Digam amém. Quantos aguardam a vinda de Jesus, que pode ser hoje? É uma esperança da igreja, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas eu quero dizer para a igreja que ela será cumprida, porque é promessa de Deus. Aleluia. E o alvo será atingido. E o amor? O amor é um sentimento que supera todas as dimensões possíveis. O amor é a raiz que produz a própria fé e a esperança. Primeira âncora, a gente trabalhando aí. Prometo aos irmãos ser bem objetivo, devemos orar um pouco depois, como o pastor presidente vem fazendo, mas quero ser bem objetivo nesta noite. A fé, irmão, ela possui valor inestimável. Tanto é que o autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe, que Ele é sim o premiador. Ou seja, você que saiu da sua casa, eu que saí da minha casa, eu tenho certeza, Senhor, eu vou levar a bênção de Deus. Quantos creem assim? Eu vou levar a bênção de Deus para minha casa. E isso é bíblico, porque a palavra diz, eu gosto demais dessa passagem, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, se você tem fé, que é uma âncora do cristianismo, certamente você vai receber a bênção de Deus, ou seja, no seu lar, no seu casamento, uma cura, ou uma oportunidade de trabalho, eu tenho certeza que você vai levar essa bênção. Quando se observa, por exemplo, Pedro, ele fala assim, olha,
o apóstolo Pedro, eu achei interessante ele falar assim: a fé possui um valor muito mais precioso do que o ouro. E depois ele responde isso aí, e fala assim, olha, em Atos 3:6, Pedro fala assim: já havia confirmado desta verdade, quando disse ao paralítico, olha só o que faz a fé, à porta do templo, não tenho prata, olha a importância do ouro, não tenho ouro, mas eu tenho isso, eu vos dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É preciso ter fé. E é algo assim, que mexe com as minhas entranhas, irmãos, em um exercício da fé. Eu disse: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E daqui a pouco nós vamos orar, eu tenho certeza, o que você veio buscar num ato de fé, você vai levar a bênção, porque Pedro disse com razão que esta fé, ela é mais valiosa do que o ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Não tinha prata nem ouro, mas tinha fé. A fé para curar o paralítico, algo que a prata e o ouro não podiam fazer. Olha só a importância da fé. São metais, mas algo que está dentro de mim, está dentro de você, uma fé genuína na pessoa bendita de Jesus Cristo, é ela que faz a diferença nesta noite. Ora, irmãos, para vocês saírem dos seus lares, como eu também, Senhor, pela fé, eu creio que o Senhor tem algo comigo ali na segunda com Deus, e tem mesmo. Quantos vieram buscar? Quantos querem receber? Aleluia, e vai levar, porque Ele está aqui. Quando nós observamos também no livro de Marcos, ele disse assim, olha, tudo é possível ao que crer, tudo é possível ao que crê, é possível ser curado, é possível ser salvo, é possível muitas outras coisas por meio da fé. Levaríamos muito tempo se eu visse cada irmão aqui, né, do novo convertido até o novo na fé. Deus começa a dar coisas maravilhosas para ele, os obreiros que aí estão, se fosse contar através de um ato de fé o que Jesus fez, daria uma vigília aí, irmão. Por exemplo, eu não esqueço dessa passagem tão linda. Isso aconteceu num culto, e sempre eu conto para a glória de Deus, num ato de fé. Me chega uma pessoa desesperada num dia de domingo no culto, e o presbítero estava sentadinho lá no púlpito, e alguém disse assim: o seu filho foi atropelado. Uma pessoa sem muita convicção da sua fé, ele se desespera, desce do púlpito, sai correndo, não é isso? Quem não tem essa convicção? E ele ficou tranquilo, deu aquela parada, né? E alguém disse: mas o senhor não vai lá ver o seu filho? Vou sim, vou lá ver meu filho. E ao chegar no local, estava lá o menino literalmente morto, um banho de sangue ali, ele caído. E quem atropelou certamente ficou em dificuldade, porque ficou preso por outras pessoas. E o presbítero disse assim: olha, pode soltar o moço, deixa ele. Não, ele atropelou o seu filho. Não, nós não vamos soltar ele, não. Pode soltar. Aí, irmãos, o homem de Deus começou a olhar para o céu.
e fazer oração. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E o homem de Deus, o obreiro do Senhor, tranquilo: Senhor, nós sabemos que Tu és Deus, a Tua palavra é verdadeira. E ele, irmão, daquele conflito ali daqueles homens, tranquilamente pediu para liberar, e ele começou a olhar num ato de fé, e foi Jesus que disse isso: tudo é possível ao que crer. E ele começou a fazer oração, dobrou o joelho mesmo ali, publicamente, dobrou o joelho e disse: Senhor, eu creio, para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor, assim como fez com Lázaro, vai ressuscitar o meu filho também. Daqui a pouco o menino, irmão, foi levantando, e as pessoas que estavam olhando: olha, esse homem tem algo diferente, porque o menino estava morto e o menino está sendo ressuscitado. Para a glória de Deus, irmãos, as pessoas que ali estavam, ao ver aquele quadro, aceitaram a Jesus como Salvador. É o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. E quando eu olho esse quadro, muitos outros, isso aconteceu comigo também. Eu passei por uma situação tão difícil, eu sempre estou contando isso aqui, e eu não esqueço, irmã Eva, que eu estava ali no maternidade. Aí eu disse assim para Vilma, liga para o pastor Antônio Gomes. Você lembra logo do seu amigo, né? Aí Toninho foi lá, orou por mim. Ele disse assim: você vai ficar bom. Fui parar em Linhares, no Rio Doce. Piorou o meu estado. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E no momento certo, Deus usou a mão do médico para que eu pudesse estar aqui pela fé, ministrando para a igreja querida de São Mateus, que Jesus Cristo continua o mesmo. Aleluia! Então você que veio buscar nesta noite, o Deus que fez esta obra no menino, que fez na minha vida, e em muitos outros irmãos que, se nós pudéssemos estar aqui muitas horas para ouvi-los, não daria. Quantos podem dizer amém, irmão? Que é uma verdade que o pastor Oswaldo está dizendo. Quantas bênçãos cada um de nós temos recebido do Senhor. Então é um ato de fé. A outra âncora é a esperança. A esperança é um combustível que faz o crente caminhar. Vou repetir isso. A esperança é o combustível que faz o crente caminhar. Imagine se você não tivesse um pouco dessa âncora que é a fé, você estaria aqui? Não. Você veio. E ao você estar na casa do Senhor, no pronto socorro de Jesus Cristo, aí começa a fruir a esperança. Nós aprendemos que sem esperança, o peregrino, ele desvanece. Sem esperança, deixa de caminhar. A esperança, ela ameniza a ansiedade. Olha só, quem é psicólogo aqui. A esperança ameniza a ansiedade, permite que o servo de Deus, que o cristão, continue, olha só, uma notícia boa para todos nós, aguardando com a expectativa, que é o objetivo. Qual é? A esperança
sempre nasce em cima de uma promessa. A esperança sempre nasce em cima de uma promessa. E o salmista dirige ao Senhor dizendo: agora, pois, Senhor, espero eu, a minha esperança está em Ti. Quantas vezes, irmãos, você está numa dificuldade tão grande, a senhora está numa dificuldade tão grande, o que eu vou fazer? Como o salmista aqui expressa. Aí você tem que depositar sua esperança, depositar toda a confiança em Deus. E ele diz assim: a minha esperança está em Ti. Aleluia. Quando a gente olha lá no Velho Testamento, eu gosto demais dessa passagem. Quantos inimigos querendo destruir o rei Josafá, e ele disse assim: olha, eu não posso, eu não tenho condição, os inimigos ao meu redor são inúmeros, mas Senhor, a minha confiança eu ponho em Ti. A minha confiança eu ponho em Ti. E aí você fica tranquilo, irmãos, porque com braço de carne não dá. Mas quando você coloca o Todo-Poderoso e deposita a confiança nele, creia tão somente que Ele vai atender o seu clamor. Que palavra quando Jesus diz: olha, meu filho, minha filha, tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Então, o condicional de Deus é crer. A condição do Senhor é crer. Não foi Jesus que disse: tudo é possível ao que crê. Quando nós lemos ainda no livro de Romanos, ele fala como funciona o processo da esperança. Ele fala assim, olha, porque, Paulo falando, esperança, porque em esperança somos salvos. A esperança que se vê não é a esperança, porque que alguém vê, o que esperará? Mas esperamos que não vemos, olha aí, com paciência o esperamos. Aí depois ele reforça dizendo, clareando mais, né? A esperança é uma associação de confiança, de expectativa, olha de que elementos importantes, de paciência, de aguardo no cumprimento da promessa. Eu quero dizer, isso tem acontecido com todos nós. Às vezes você faz alguma coisa, vamos supor, uma prova, por exemplo, lá no seu trabalho, isso já aconteceu comigo. Senhor, eu tenho esperança que eu vou conseguir. E muitas das vezes demora um pouco, você acha, será que isso vai acontecer mesmo? Não duvide, porque quando você começa a guardar em Deus, a confiar no Senhor, no momento certo, a bênção de Deus chega em suas mãos. Quantos têm essa experiência aqui, irmão? São muitos, não são poucos, não digo amém? Muitas experiências. Depois o profeta Jeremias, eu gosto muito também dessa passagem, o profeta Jeremias, ele enfatiza sobre esse assunto, dizendo, bendito é o homem, bendito é, no sentido genérico, a mulher, que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então nós falamos um pouquinho de fé, nós falamos um pouquinho de esperança, e agora quero fechar com aquilo que eu propus também, que é mais forte, que é o amor. O amor.
O amor é ainda maior que a fé, olha só, e a esperança. Todos nós sabemos disso, mas é bom a gente exercitar, é bom a gente trabalhar, é bom a gente viver isso. E o apóstolo fala: as riquezas voam, o conforto desaparece, a esperança fenece, somente o amor permanece, somente o amor permanece. E Paulo diz assim, olha, eu fiz a leitura oficial para os irmãos: o amor nunca falha. Repita comigo: o amor nunca falha. Vamos dizer isso? O amor nunca falha. Louvado seja o nome do Senhor. Quando lemos ainda no livro de Provérbios, nós vamos encontrar no livro de Provérbios, falando assim: o ódio excita contendas, o amor, olha só a força do amor, o amor, ele cobre todas as transgressões, o amor, ele é imortal, o ódio morre a cada momento. Depois, quando a gente dá uma passeada lá no irmão Pedro, em 1 Pedro 4:8, Pedro diz assim, o apóstolo Pedro nos aconselha: mas sobretudo, tende o ardente amor uns para com os outros. Olha só, irmãos, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Você já parou para imaginar isso? Eu sempre falo, e nas minhas orações eu falo: Senhor, me perdoe em palavras, me perdoe em pensamentos, me perdoe, Senhor, até em obras, né? Mas quando você começa a exercitar a fé, a esperança, e biblicamente, dentro da palavra, você verifica que o amor, ele tem um poder de apagar multidão de pecados. Aí você para imaginar: quantos pecados eu cometi hoje? Pense você individualmente, quantas falhas, quantos pecados foram cometidos hoje por mim e por você. Mas quando você ama, num ambiente como esse, numa atmosfera tão linda, onde o amor está sendo aqui inundado nos corações, os pecados estão sendo apagados, e aí você começa a se encher da graça de Deus, de falar do amor de Deus, de pregar com autoridade, porque não se pode de forma alguma pregar ou cantar ou louvar desconcertado, mas quando você é uma serva, é um servo que exercita esse amor verdadeiro, aí você está assim, liberto, para falar desse amor glorioso, que o próprio Jesus disse: porque Deus amou a mim. Pense em você agora, Deus amou a você de tal maneira, Jesus que disse isso, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.